Bom dia, galera. Hoje a gente vai fazer a gravação de mais um vídeo, mas o foco total vai ser o texto do livro. A gente vai falar sobre o absolutismo, capítulo 9. Essa imagem linda que você está vendo na sua frente é o Palácio de Versalhes, onde era a sede dos reis franceses, né? A sede do absolutismo francês. Muito lindo, o Palácio de Versalhes, construído justamente para ser o lugar onde os reis iam morar. Os reis, né, e toda a corte francesa. A gente vai falar sobre absolutismo francês, português, espanhol, inglês, entre outros, tá? Mas o foco vai ser totalmente no texto. Vamos lá. O que diz a legenda dessa imagem aí? Ó, a imagem é uma vista interna do Palácio de Versalhes. Você já ouviu falar dele? Sabe que esse palácio foi construído para ser a casa dos reis da França? Pelo palácio pode-se imaginar o poder desses reis. Ou pelo palácio pode-se imaginar o poder desses reis? Além do rei, quem mais será que morava nele? E hoje, que uso se faz desse palácio? É bom dizer que na França os reis tinham um poder absoluto, né? Muito lá o absolutismo teve um absolutismo acabado, especialmente no tempo do Luís XIV. E além do rei, quem morava no palácio era toda a nobreza, né? Toda a nobreza francesa. Vamos lá. Vamos ao texto, né? Vimos no capítulo 2 que a Europa feudal, que na Europa feudal o poder político era descentralizado, isto é, dividido entre os senhores feudais. Cada um deles, conde, duque, marquês, era a autoridade máxima em seus domínios. Na época, a nobreza possuía exércitos e tribunais próprios, e o rei era apenas um nobre, ou seja, o rei era mais um nobre, entre outros. Ele dependia dos exércitos de seus vassalos para impor sua autoridade. Mas a partir do século XI, essa situação começou a mudar. O fortalecimento do poder dos reis. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem ver e eu consigo abrir aqui para fazer a leitura. Vamos lá. Com o aumento do comércio terrestre e de longa distância, a partir do século XI, os reis puderam aumentar e melhorar a arrecadação de impostos, obtendo assim mais recursos. E com isso, puderam formar exércitos assalariados e permanentes e pagar funcionários para administrar seu reino. Assim, aos poucos, ganharam forças para impor sua autoridade a todos os seus súditos. Esse processo se desenvolveu na Europa entre os séculos XI e XV e é conhecido como o processo de formação do Estado moderno. Vale uma explicação para esse parágrafo. Quer dizer, o rei, para se impor como autoridade, demorou em torno de 4, 5 séculos. Não foi um processo que aconteceu de uma hora para outra. E era um processo que tinha idas e vindas, né? Que os senhores feudais, nesse momento, tinham um grande poder. E o rei era um senhor feudal. Só que como tinha linhagem nobre e era rei, ele passou a ter apoio de algumas camadas da sociedade, de parte da nobreza e da burguesia, para que formasse um Estado, né? Formasse os países que a gente conhece hoje. Continuando, no segundo parágrafo, durante esse processo, os monarcas recebem apoio de parte da nobreza, como eu já disse, de um lado, e dos grandes comerciantes do outro. Parte da nobreza via na monarquia um meio de conservar antigos privilégios, como a isenção de impostos, o recebimento de pensões e de altos postos no exército. A burguesia, por sua vez, percebendo a importância da monarquia para o sucesso de seus
negócios, também apoiou o rei, por meio de empréstimos, doações, ocupando cargos na administração do reino. Apresentaremos a seguir alguns exemplos do processo de fortalecimento do poder real na Europa. Estudaremos o caso da Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Como eu disse, né, o caso das monarquias ibéricas, né, que foram as primeiras a se fortalecerem, a ter um Estado centralizado, e o caso da França e da Inglaterra, que foram casos sui generis, né, que aconteceu depois da Guerra dos 100 Anos, foi que eles se formaram como monarquias, tá? O caso da Inglaterra é um caso mais sui generis ainda. A gente vai ver mais adiante. Aqui a gente está vendo uma imagem, ó. Veja bem essa imagem. O que representa essa imagem? Essa imagem tem a ver com a igreja? O que vocês acham? Vamos ver aqui a explicação da legenda, ó. A imagem ao lado. Na imagem ao lado, podemos ver Jacques Coué, um rico e prestigiado comerciante francês, recebendo a bênção do rei Carlos VII da França. Note que ele se ajoelhava diante do rei se ajoelha diante dos reis e junta as mãos em sinal de respeito. Isso aqui é o que? É o juramento de fidelidade. Juramento de fidelidade, coisa que acontecia no feudalismo durante a Idade Média. Isso era uma cultura durante a Idade Média. Esse juramento de fidelidade não tinha a ver diretamente com a Igreja Católica, mas tinha a ver sim com uma cultura religiosa que prevaleceu durante a Idade Média, tá? Vamos para a página 182. Aqui já começa com a monarquia inglesa, né? Monarquia na Inglaterra. Vamos lá. Primeiro a ser estudado vai ser a monarquia inglesa. No século XI, Guilherme o Conquistador, duque da Normandia, região no norte da França, quer dizer, as duas monarquias eram muito ligadas, conquistou o território onde hoje é a Inglaterra e se tornou seu primeiro rei, com o título de Guilherme I. Quer dizer, Guilherme I, que era da Normandia, na França, conquistou a Inglaterra. Durante seu reinado, ele exigiu que todos os senhores feudais lhe prestassem juramento de fidelidade, aquilo que a gente viu na figura anterior. Juramento de fidelidade apenas ao rei. Dividiu as terras inglesas em condados e nomeou funcionários dos reis, os xerifes. Depois a gente vê o que é xerife, né? O que significa? Para administrá-lo. Além disso, proibiu as guerras particulares entre a nobreza. Com essas medidas, o rei Guilherme submeteu a nobreza, dando início ao processo de fortalecimento do poder real inglês. A campanha de conquista da Inglaterra, liderada por ele, foi registrada na famosa Tapeçaria de Bayeux. A Tapeçaria de Bayeux aqui que a gente vê, ó, nessa imagem aqui, ó. Aqui vocês estão assistindo tudo imagem de guerra. Tudo é Tapeçaria de Bayeux. Essas três imagens é imagem de guerra. E aqui a gente tem aqui uma explicação das figuras, ó. Tapeçaria de Bayeux é uma obra de 70 metros de comprimento que descreve em 58 cenas a conquista da Inglaterra pelos normandos, liderados por Guilherme o Conquistador. Atualmente, essa obra está exposta no Museu de Bayeux, na cidade de mesmo nome, no norte da França. Note que a narrativa lembra a história em quadrinhos, escola francesa, século XI. E ali a gente deixou pendente um conceito para ser explicado, que é xerife. Xerife está lá em cima, lá, azul. Palavra de origem inglesa, xerife, na Inglaterra medieval, era o nome dado ao funcionário encarregado de administrar e exercer autoridade sobre um condado. Aqui, a gente vai parar aqui nesse vídeo e depois vai continuar com a monarquia inglesa no capítulo, na página 183.